Você que está em casa aí acompanhando a gente pela transmissão, Deus abençoe você grandemente também. Uma grande alegria ter você aí com a gente. Meus irmãos, que bênção. Deixa eu dar uma ênfase aqui para você que está aqui pela primeira vez, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, com certeza você recebeu ali no hall de entrada, ou os irmãos levaram até você um encartezinho aqui da igreja, onde tem boas-vindas nossa para você, e também tem uma parte destacável para que a gente possa ter seu endereço, seu nome, para que a gente possa orar por você, abençoar a sua vida. Então, você que está aqui pela primeira vez, deixa ali no hall de entrada esse canhotinho do encarte, porque tem um mimo da igreja para você, tem um presente lá para quem vem aqui pela primeira vez, né? Dá vontade de vir pela primeira vez direto, né, irmão? Porque o presente é bom, tá bom? Então, não deixa de passar lá, muito especial, muito precioso. Queridos, ontem nós tivemos o nosso curso Nova Criatura, tínhamos mais de 80 irmãos fazendo o curso. Foi uma bênção, viu? Glória a Deus, foi muito precioso. Aprendemos muito da palavra ontem, foi muito especial. E hoje tem mais da palavra de Deus para a gente, amém? Quantos creem que o Senhor vai falar com você hoje? Quem tem uma expectativa no Senhor para que Deus derrame algo sobre você? Irmão, quando você vem à casa de Deus, você precisa ter uma expectativa no Senhor, de que o Senhor vai falar algo ao teu coração, de que o Senhor vai revelar algo para você, de que o Senhor vai te dar uma instrução, de que uma chave preciosa vai ser ministrada para a sua vida e vai mudar a sua realidade para essa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, é muito importante a palavra de Deus. Você não está num lugar comum, você está num lugar onde os céus se encontram com a terra, viu? Está no ambiente onde o Espírito de Deus está. Glória a Deus. Então eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Gálatas 5, 25. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Rapaz, tem bastante gente na misericórdia. A gente espera. Vamos lá, louvado seja Deus. Apenas um versículo. Gálatas 5, 25. Nós vamos ler juntos, vamos lá? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos lá, agora bem bonito, só as irmãs, vamos lá. Só os homens de honra da casa, vamos lá. Vamos lá, todos juntos? Se no Espírito... Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração agora. Ore ao Espírito Santo para que Ele revele a você o que esta palavra quer dizer. Senhor, que o Senhor nos mostre, Pai, a Tua vontade hoje à noite através desta porção da Escritura. Que o Senhor abençoe, nos ministre, nos abençoe. Que hoje à noite sejamos impactados por aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito tenha liberdade aqui neste auditório. Que hajam manifestações do Senhor. Que haja edificação no nosso coração. Nossa alma, mente, corpo, espírito sejam enriquecidos por aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos falar sobre este tema aqui. Posicionados para fazer o melhor. Queria que você virasse para uma pessoa e dissesse: Senhor, quer que você se posicione hoje à noite. Aprenda a se posicionar, meu querido, em nome de Jesus. E a gente está numa série de mensagens falando sobre o Espírito Santo. E eu queria dividir esta palavra hoje à noite em duas etapas, ok? Na primeira etapa a gente vai conversar e criar uma linha de raciocínio um pouco sobre o Espírito Santo, sobre aquilo que nós já temos ministrado e fazer uma conexão com aquilo que o Senhor vai nos ministrar hoje, que acabamos de ler. Então nós começamos esse assunto, algumas semanas, falando sobre o fato que nós somos ungidos pelo Espírito Santo para algo maior na nossa vida. Nós somos ungidos. E nós lemos o texto de Lucas capítulo 4, eu quero ler os textos novamente. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, onde
a palavra de Deus diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Queridos, nós vimos que este foi o primeiro sermão que Jesus pregou, foi a primeira escritura que Jesus leu no seu ministério em uma sinagoga e ministrou sobre isso. Mas vimos, quando ministramos esta palavra, que no Antigo Testamento, a presença de Deus pairava apenas sobre algumas pessoas. A presença de Deus não estava sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos, né? Deus fez uma promessa, então, já que o Espírito pairava apenas sobre alguns, sobre sumos sacerdotes, sobre profetas. O Espírito Santo, então, fez uma promessa que está lá no livro do profeta Joel, onde a promessa diz que o Espírito de Deus, que a presença de Deus, que o poder de Deus, seria então derramado sobre toda a carne, não apenas sobre algumas pessoas, mas sobre toda a carne. Você pode dizer um amém, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida? Esta promessa se cumpriu, assim foi. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre os discípulos de Jesus, e desde então, o Espírito Santo passou a ser difundido, repartido, derramado sobre todo o corpo de Cristo, sobre a face da terra. Falamos sobre essa promessa de Joel, então. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. E assim foi. E anos depois, o Filho de Deus se manifesta, Jesus Cristo vem à terra para redimir a humanidade e cumprir sua missão. É interessante porque ele agora, depois de cumprida a sua missão, o Espírito Santo roga ao Pai para que envie o Consolador, para que envie o Espírito Santo sobre a igreja, para que ele estivesse com a igreja, e assim foi, e louvado seja Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre a igreja, amém, gente? Então, nós também vimos que o Espírito Santo, que foi derramado sobre a igreja, ele não veio apenas para ficar um instante, ele não veio passear apenas no corpo de Cristo, ou ficar sobre nós e em nós, por apenas uma temporada, por um espaço curto de tempo, mas o Espírito Santo veio sobre nós para permanecer sobre nós, e a unção que o Espírito Santo derramou sobre você, você crê que tem uma unção sobre a sua vida? A Bíblia diz que essa unção, a glória de Deus, a presença de Deus, ela permanece sobre os ungidos do Senhor. Tem algum ungido do Senhor aqui hoje à noite? 1 João capítulo 2, verso 27, enfatiza isso quando diz que quanto a vocês, quanto a quem? A vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Falamos uma palavra toda sobre isso, quando ministramos sobre o tema permanecendo ungidos. Então, tudo que você faz, por onde você caminha, as coisas que você cria, que você gera, que você abençoa, que você foca, e que você toca também, todas essas coisas, o Espírito de Deus está agindo sobre os seus ungidos. Tudo que você faz tem um toque do Espírito do Senhor. Toda a habilidade que Ele te deu, toda a graça que Ele te deu, toda a performance que Ele te deu, toda a inteligência que Ele te deu é fruto de uma graça do Senhor sobre você e que atua de forma sobrenatural sobre os ungidos do Senhor. E na semana passada nós aprofundamos isso um pouquinho mais. Então a gente foi aprofundando a cada tempo, a cada domingo. E nós falamos que além da presença de Deus estar em nós, glória a Deus, ela também se move através de nós. Meu Deus, que coisa linda. Ou seja, um homem ou uma mulher, ungidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, ele se move em uma atmosfera espiritual. E isso é muito poderoso, porque nós vimos como fazer isso de forma prática. E como nós fizemos? Nós vimos pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo ensinando a igreja sobre a importância de procurarmos com zelo os dons espirituais. E ele enfatiza, procure principalmente o dom com zelo,
o dom de profetizar. Então nós vimos que toda a igreja pode e deve profetizar, amém, irmão? Você pode liberar uma palavra profética aí para o seu irmão que está do lado agora? Você aprendeu semana passada? Vai lá, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser próspero, que as mãos do Senhor estão sobre aquilo que você faz, que o seu ministério vai ser bem sucedido. Libera uma palavra profética, você que está em casa aí também, para quem está, sobre a sua família. Isso, libera uma palavra, porque ao fazer declarações proféticas, nós rasgamos os céus, queridos. Palavras proféticas rasgam os céus e nos abençoam. Então, irmãos, ao fazer declarações proféticas alinhadas com a vontade de Deus, é interessante porque essa é a maneira de profetizar de forma mais assertiva, alinhada com a vontade de Deus. E como é profetizar de forma mais assertiva possível? Profetizarmos e declararmos o que Deus já disse na sua palavra. Irmãos, você não sai profetizando qualquer coisa, você profetiza não desejo só do seu coração, você profetiza alinhado com as promessas de Deus, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a verdade de Deus. Então, nós falamos semana passada sobre uma igreja que está ativada para fazer o seu melhor. Eu creio que é uma ativação sobrenatural sobre você que não passou o efeito dela. Você permanece ativado em nome de Jesus. Então, uma igreja ativada, eu estou diante de uma igreja viva hoje à noite? Só para eu saber para quem que eu estou pregando. Tem uma igreja ungida aqui hoje à noite, ativada pelo Espírito Santo. Essa igreja viva, ativa, avivada, ungida, essa igreja é assim por quê? Porque ela é cheia da palavra de Deus. É por isso que ela é assim, porque tudo que nós fazemos precisa ter a sua base e a sua consistência na palavra de Deus. Nós não fazemos por modismo, não fazemos porque vai dar visualização, não fazemos porque vai bombar não sei aonde, fazemos o que nós queremos é que o Espírito de Deus se mova no nosso meio, é isso que queremos. Então também pela palavra de Deus nós mostramos, semana passada, a importância das línguas espirituais. A importância, e nós vimos que pelas línguas nós nos edificamos, que nós nos enchemos, que nós nos comunicamos com Deus numa linguagem espiritual. Então dessa forma, nós somos ativados no nosso espírito, nós aplicamos a fé na sua palavra, e então cheios do Espírito Santo nós profetizamos. Assim nós somos ativados pelo Senhor, e a unção do Senhor que está sobre nós, ela então é repartida e ela alcança outras pessoas. Amém? Até aqui, queridos? Então a questão em si de tudo que nós temos visto, é que existe uma realidade espiritual, com a qual a gente convive. Existe uma realidade sobrenatural e espiritual. É algo que o nosso olho humano não vê, mas é algo que o nosso espírito percebe. Você não vê a olhos naturais, mas você percebe no seu espírito. Por quê? Porque nós estamos falando do Espírito de Deus e de coisas espirituais. Então, falando de coisas espirituais, nós estamos assim, falando de coisas espirituais, e coisas espirituais elas são compreendidas de que forma? Espiritualmente. Coisas espirituais não são às vezes compreendidas de forma natural, e é por isso que temos gastado várias ministrações para que você compreenda como as coisas funcionam no reino do Espírito, e nós precisamos entender de uma forma espiritual. Se o Espírito de Deus está em você, você tem certeza que o Espírito Santo está em você? Se ele está em você, com certeza ele quer desenvolver sua vida espiritual, ele quer que sua vida espiritual cresça. Ok? Então, por que ele quer? Por que ele quer que você cresça e que você se desenvolva? Para que você possa ouvir a Deus, para que a sua sensibilidade em perceber as coisas espirituais aumente, para que você possa ver as obras de Deus, possa ver como Deus opera, possa perceber quando Deus está realizando alguma coisa. Você pode dizer um amém por isso? Então, e por que é importante? Eu saber, e eu não só saber que o Espírito Santo faz, mas eu entender como ele faz. Por que é importante? Para que eu possa aplicar todas essas verdades, e ao viver uma vida cheia da unção, permanecendo nesta unção, ativado nesta unção, eu possa me posicionar no dia a dia, já que eu tenho o Espírito, para que eu ande também no Espírito de Deus. Então, irmãos, eu preciso ter e entender todas essas verdades, para que eu possa viver um estilo de vida que glorifica a Deus. E o meu desejo, e eu espero que seja o seu, que tudo que eu faça seja para a glória de Deus.
Você pode falar isso para alguém, irmão, que tudo que você faça, seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, alguém cheio do Espírito Santo, que glorifica a Deus através da sua vida, é alguém que se posiciona de forma espiritual. É alguém que tem posicionamentos espirituais. Ele não tem só posicionamentos naturais, mas também tem posicionamentos espirituais. E o texto de Gálatas 5, 25 que nós lemos, diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu entendi, queridos, no meu coração, que era importante eu começar essa palavra te mostrando algumas coisas, fazendo um bate-papo interessante sobre algumas coisas, porque o mover de Deus, o mover que Deus tem, ele não é para que apenas alguns desfrutem, não é para aqueles que gostam do sapatear, não é para aqueles que gostam de falar em línguas, não é só para aqueles que gostam de dar um glória a Deus, não é só para aqueles que gostam de participar do culto e dar um aleluia bem forte, não. O mover que Deus tem é para que todos nós recebamos. O mover de Deus é para que todos nós possamos viver este mover. Você pode dizer um amém? É para você. Sabe, queridos, então, entenda algo aqui. A manifestação de Deus na terra, ela sempre vai abalar estruturas. Pastor, mas precisa ser barulhenta a coisa, precisa ter aquele reteté assim, precisa ter aquele negócio, pastor, estranho, eu fico meio assim, eu sou mais conservadorzinho, eu fico assim olhando onde é que isso vai dar, meu Deus do céu. E essa palavra é para todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque a manifestação de Deus na terra sempre vai chamar a atenção de uma forma diferente e de uma forma especial. Como assim, pastor? Estou falando que a presença de Deus sempre faz barulho. A presença de Deus sempre chacoalha as coisas, irmão. E eu vou te provar isso, porque quando Deus Pai veio à terra, em certa feita, lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés, a Bíblia fala que Deus, o Pai, se manifesta a Moisés. E se manifesta dando a Moisés os 10 mandamentos. Quando o Deus desce aquele monte, olha que coisa, está em Êxodo 19, 16 a 18, eu quero que você entenda o que aconteceu quando Deus veio à terra. Olha só, a Bíblia fala que estava mais de 2 milhões de pessoas ali, o povo de Israel, o monte, Moisés falando com Deus lá, e Deus veio sobre aquele lugar. Diz que ao amanhecer do terceiro dia houve o quê? Alô? Houve o quê? Trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Você já pensou no som de uma trombeta forte para 2 milhões de pessoas? É uma trombetona, é ou não é? E todos no acampamento tremeram de medo. Olha só, Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, e eles ficaram lá ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele, do monte, subia fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Meu irmão, Deus veio, olha só o B.O. A Bíblia fala de uma forma muito clara, 2 milhões de pessoas olharam para a manifestação de Deus no monte, e todo mundo tremeu. Fala, estou fora, meu Deus do céu. Aconteceu lá no Monte Sinai, o monte tremeu, houve barulho, relâmpagos, agitação. Quando Deus Pai veio. Mas teve uma situação quando Deus Filho, Jesus, veio à terra também. E você sabe muito bem que data foi, porque comemoramos a data do Natal. E quando Cristo nasce, olha o que aconteceu. Lucas capítulo 2, os versículos 9 e o 13. Olha o que houve. Quando Cristo nasce, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram... Como é que eles ficaram, gente? Faz cara de aterrorizado aí por irmão, faz cara de aterrorizado. Como é que é cara de aterrorizado, irmão? Você já ficou aterrorizado, apavorado com alguma coisa? A Bíblia diz que os caras ficaram... Gente, mas era Deus... Eram os anjos, não era nem Deus, eram os anjos do Senhor. E apareceu os anjos, os caras ficaram apavorados.
Os caras ficaram apavorados. E de repente o que acontece para acabar de chutar o pau da barraca? Uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com aquele anjo, que já tinha deixado eles aterrorizados. E eles apareceram louvando a Deus. Dá para imaginar o que esses homens aqui viram? Uma multidão de anjos louvando a Deus. Meu irmão, estrela, quando o Senhor vem à terra, então Jesus vem, Ele nasce, estrelas se movem, astros se movem, o céu se abre, os anjos ficam agitados, uma multidão de anjos, um coral se forma para cantar uma canção. Não foi qualquer coisa. E quando o Espírito de Deus veio à terra, queridos, também sobre a igreja, o que aconteceu? Atos capítulo 2, versos de 2 a 4. Então, de repente, veio do céu um vento como de um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram de que jeito? Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quando Deus Pai veio, teve som, relâmpago, fumaça, agitações. Quando Cristo veio, teve coral de anjos, teve glória de Deus na terra, um coral cantando, barulho, estrelas se movendo. Quando o Espírito Santo veio, um ruído como de um som, como de um vento muito impetuoso, línguas de fogo repartidas, eles enxergaram esses negócios, houve um alvoroço, e eles falaram ainda em idiomas diferentes, em línguas diferentes, como o Espírito Santo queria, e deu a cada um conforme a sua capacidade. E por que eu estou te mostrando essas coisas aqui na palavra de Deus? É para que você entenda uma coisa, que a manifestação de Deus Pai, ou a manifestação do Deus Filho, ou do Deus Espírito Santo, quando ele aparecia na Bíblia, gente, geralmente, quase sempre, menos na citação de Elias, quando ele veio com uma brisa suave, mas no restante, quando ele vinha, ele sempre causou barulho, ele sempre causou impacto. Você pode dizer um amém aí, se tem alguém que está entendendo? Quando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se manifestam, as coisas humanas se agitam e o silêncio é quebrado. Irmão, então eu vou te dar uma dica. Se o Espírito de Deus te fala algo ao coração, não fica quieto não, diga aleluia, se movimente. Se algo edifica o seu espírito, diga glória a Deus. Se algo mexe em você, fale pelo menos um uau, é de Deus. Fala, Senhor, eu não sei, querido, mas o que eu quero te dizer é que Deus não se manifesta escondido. Mas quando Deus se manifesta, a glória de Deus, ela é visível e não dá para esconder. A glória de Deus não se esconde, a manifestação de Deus sempre quebra o silêncio. Você quer uma prova disso? Quem já foi tocado por Deus aqui sabe que não dá para ficar quieto se o Espírito Santo vem. Quem aqui já foi tocado pelo Senhor em alguma área? Você já foi tocado? Gente, quem já teve experiências com Deus sabe que diante de Deus não dá para ficar quietinho. Não dá para ficar inerte como se nada tivesse acontecendo. Você sabe, gente... Você sabe, quem teve experiências com Deus, que se Ele curou você, não tem como ficar em silêncio se Deus te curou. Tem como ficar quietinho? Deus me curou. Não tem jeito. Se Ele libertou você de uma amarra do maligno, de um vício terrível, de uma separação, se Ele libertou você, tem como ficar quieto, irmão? Ou tem que dar glória a Deus por esse negócio? Tem ou não tem, querido? Se Ele abriu aquela porta para você nos 48 do segundo tempo, tem como ficar quietinho ou tem que dar glória a Deus? Porque a porta se abriu, porque o caminho que estava fechado se abriu. Não tem como, irmãos. Se Ele mudou, você tinha um diagnóstico médico e de repente o Espírito Santo mudou aquele diagnóstico. Tem como ficar quietinho? Tem como ficar inerte? Não. Eu preciso dizer louvado seja Deus nas maiores alturas, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que batiza, o Deus que liberta, o Deus que faz. É assim. Não tem como, irmãos. Todos os que tiveram uma experiência com Deus, todos os que têm um motivo para agradecer, um milagre para celebrar, uma experiência para contar, essas pessoas ficaram de que jeito? Quietinhas ou elas fizeram algum tipo de barulho? Alô? Elas fizeram algum tipo de barulho? Será que eles receberam a bênção do Senhor com alegria?
Será que todos aqueles que têm uma experiência com Deus contam isso com alegria? Vivem isso com alegria? Com gritos de júbilo? Com aplausos? Eu não sei. Por quê? É assim, porque a presença de Deus, ela muda as coisas. A presença de Deus, ela muda as circunstâncias. A presença de Deus altera o destino da gente. E eu não sei se você já foi abençoado. Eu não sei se tem alguém aqui que já foi abençoado pelo Senhor. Como que é a manifestação de alguém que já foi abençoado? Como é que é a manifestação de alguém que já foi tocado por Deus? Como que é, irmão? É o silêncio, é o barulho. Então se manifeste mais forte, porque Ele está aqui mais uma vez. Aleluia! O Senhor está aqui mais uma vez. Ei, entenda uma coisa, Deus se manifesta, seja como Pai, como Filho, como Espírito Santo, e Ele vem não só para quebrar o silêncio, Ele também vem para quebrar o medo, para quebrar a timidez, para quebrar a escassez, para quebrar a dúvida, para destruir a incredulidade. O Senhor vem para mudar as coisas. Sabe, irmãos, e nós já vimos que o Espírito Santo, Ele trabalha na gente com esta unção, com um propósito: capacitar você para alguma coisa, capacitar você para algo, capacitar você para caminhar na fé, capacitar você para realizar coisas maiores, para experimentar coisas maiores. Deus quer que você tenha experiências maiores com Ele. Então escute algo, Deus quer capacitar você para certas coisas. O Espírito de Deus quer te capacitar para coisas diferentes. Mas que tipo de coisas? Coisas que a nossa natureza humana não permite a gente viver. Coisas que a natureza nossa humana não deixa a gente provar. Coisas que os nossos limites internos nos atrapalham de receber. E aqui que eu quero entrar com você, porque existem coisas que são de Deus, mas a nossa natureza humana nos limita. Existem coisas que são de Deus para nós, mas a nossa mente nos impede. Existem coisas de Deus, do Espírito de Deus para nós, mas algo nos segura, algo nos trava. Você já não se sentiu assim, meu irmão? O mover está acontecendo, as coisas estão acontecendo, é uma palavra tremenda, mas parece que tem algo que te limita. E sempre quando o Espírito Santo se move no ambiente, sabe o que acontece? Um ambiente como este aqui, existem 3 tipos de pessoas que aparecem. Sempre que Deus se manifesta: os admirados, os espantados e os incomodados. Quando o Espírito de Deus vem, tem essas 3 classes aqui. Qual dos grupos será que você ficou na semana passada? Os admirados, os espantados ou os incomodados? Por causa da unção do Espírito que estava aqui nesse lugar. Eu queria que você entendesse isso, porque quando o Espírito Santo vem, quando Deus vem, quando Cristo vem, quando algo sobrenatural do Senhor vem sobre nós, Ele causa essas coisas no ser humano, ou surpresa, ou admiração, ou incômodo. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Espírito Santo vem em Atos 2, estava lá 3 tipos de pessoas, exatamente essas. Os que viram o mover de Deus e caíram para dentro. Quem quer cair para dentro do mover de Deus aí? Hoje quem quer? Já tem uns aí, os canela de fogo, já quer cair para dentro do mover, né, irmãos? Mas só que tem aqueles que caíram para dentro, mas também, quando o Espírito Santo se manifestou, estavam aqueles que estavam perto dos canela de fogo, só olhando o que estava acontecendo. E eles estavam ali, e esses eram os simpatizantes. Eram aqueles que estavam vendo o mover de Deus. Você vem na igreja e coisas espirituais começam a acontecer, coisas sobrenaturais começam a acontecer, o Espírito de Deus começa a mover, e você fica ali até querendo, mas você fala: não estou entendendo nada, será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Eu só sei que é de Deus, só sei que é bom, mas o que está vendo? E também tem tem os que caem para dentro, tem os que ficam pertinho, e tem aqueles, gente, que ficam de longe. Fala: Deus me livre. Tem aqueles que ficam longe. Esse é aquele que olha e fala assim: isso aí é carnalidade. Isso aí não é de Deus, não. Ele fala assim: isso aí é exagero, não precisa disso. Alô? É aquele que fala assim: ó, fui lá naquela igreja, mas aquilo lá é fanatismo. Lá não é culto, não, aquilo lá é fanatismo. Não precisa disso. E por que a gente fica admirado, espantado ou incomodado? Por quê, gente? Porque nós olhamos para o mover do Espírito pela nossa natureza.
Nós olhamos a partir dos nossos olhos humanos, nós não olhamos com os olhos espirituais. O que é isso? Eu não entendo, é esquisito, porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então eu queria que você compreendesse, mas o que a gente precisa entender? Que quando tem o mover de Deus atuando na igreja, realizando na vida de alguém, não é a pessoa que está fazendo o que está fazendo, é Deus que está fazendo na vida dela. Quantos aqui gostariam que Deus fizesse alguma coisa na sua vida hoje? Irmão, então se Deus fizer, quando Deus vem, alguns ficaram aterrorizados. Quando Deus Pai veio, eles ficaram aterrorizados. Quando Cristo veio, eles ficaram apavorados, eles não sabiam o que fazer. Quando o Espírito Santo veio, eles acharam que era uma bagunça total, eles não estavam entendendo nada. Então, meu irmão, vou repetir, você quer uma atuação do Espírito Santo na sua vida? Então pode ser que algumas coisas você não vai saber explicar apenas humanamente, mas se você entender, é o Espírito de Deus que está fazendo algo em mim ou no meu irmão, a coisa vai mudar. Então entenda, não é a mente entendendo, é a fé agindo e impulsionando. Então, irmãos, vamos lá, é esquisito, vamos ser bem francos, por que eu quero gastar esse primeiro momento antes de eu entrar no tema do posicionado para valer? Por que eu estou gastando esse tempo aqui com você? É esquisito alguém falar em língua, sim ou não? Alô? É esquisito, não é, irmão? Claro que é esquisito. É esquisito. Agora você está falando, ufa, admitiu. Gente, falar em língua é um negócio esquisito, com certeza. Mas é maravilhoso. Quando você vê essa mesma pessoa que estava orando em língua, você estava meio admirado, meio confuso, meio tentando entender. A hora que você vê a pessoa que estava orando em língua, orando por um enfermo, e aquele enfermo sendo curado, deixou de ser esquisito para você. Aí se torna maravilhoso, sim ou não? É assim ou não? Se torna... Falar em língua é estranho, mas a cura é um negócio extraordinário. Uau! Tua natureza humana, irmão. Teu jeitão humano de enxergar as coisas. É esquisito ver alguém tocado por Deus, gente. Quando a unção está forte, é difícil, não é? Às vezes é esquisito ou não é, irmãos? Gente, a gente tem que admitir que a gente é meio esquisito, a gente é meio doido. E não é porque a gente está fazendo besteira, porque a gente é fanático, mas é porque o Espírito de Deus, quando Ele vem, Ele faz uns negócios que é Ele que faz. E a gente precisa compreender isso. Às vezes, gente, a pessoa está sendo tocada por Deus, e às vezes o cara dá uns risadão escandaloso, é ou não é? O cara dá uns risadão, dá umas gargalhadas, você fica assim olhando. Tem outros que caem no chão, gente. Quem já caiu no chão aí? Quem já caiu no chão? Tem outros, irmão, que a mãozinha fica tremendo assim, ou é a mão ou é a perninha. Fica assim. Quem já ficou com a perninha e a mãozinha tremenda aí? Cadê vocês? Vocês estão aí. É esquisito ou não? Quando você olha com olhos humanos é estranho. Não estou entendendo. Mas é maravilhoso quando aquela pessoa que estava tremendo a mãozinha chega perto de você e é usada por Deus numa revelação profética. Ela é usada por Deus, e essa pessoa, ela chega até você, e ela vai te entregar uma palavra, onde só você sabia de aquelas coisas que ela está falando, e ela então começa a dizer, o Senhor está te falando isso, o Senhor está falando aquilo, você orou sobre isso, você fez tal coisa, você pensou tal coisa, e só você sabia, e Deus sabia daquilo, mais ninguém. Aí Deus usa o esquisito que aconteceu aquele negócio, o fanático, para chegar até você e dizer assim, o Senhor está se manifestando na sua vida. O Senhor tem um propósito para você. Gente, sabe que as pessoas... Agora eu quero que você entenda que é assim às vezes as coisas espirituais. Você sabe o que as pessoas diziam? Sabe o que disseram de Jesus de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É o Messias, é Jesus de Nazaré? E lá pode acontecer alguma coisa vindo bom daquele lugar lá? De jeito nenhum. Sabe o que eles disseram dos discípulos, gente? Estou falando do povo que estava ali ouvindo a palavra. Sabe o que eles disseram dos discípulos? Atos 2,7. Eles estavam atônitos e se admiravam, dizendo, quando o Espírito Santo veio sobre essa turma, os discípulos no Pentecoste, esses não são galileus, essa turma aí? Gente, isso aqui não é uma palavra normal, o Galileu. Sabe o que eles estavam dizendo? Isso aqui é preconceituoso. Eles estavam dizendo assim, porque eles estavam em Jerusalém, e Galiléia fica lá 140 quilômetros ali lá na beira do mar da Galiléia. Então assim, esse povo aí não é aquele povo lá do Nortão, não? Esse povo aí não é aquela galera lá da periferia? Não é a turma do morro?
É mais ou menos assim, você está entendendo? Esses aí, que estão dizendo que é um negócio de Deus, eles não são, né, lá daquela quebrada, não sei assim, que é meio perigosa ainda. É isso que estavam falando deles. Dos homens que estavam cheios do Espírito Santo. Então eu estou te chamando a atenção hoje à noite. Não olhe para a pessoa, olhe para quem está usando a pessoa naquele momento. Então, irmão, não olhe para a pessoa, porque o vaso que Deus usa é sempre um vaso de barro. Por quê? Porque o valioso, o belo, a grandeza, o grandioso, nunca é o vaso, sempre vai ser o que está dentro do vaso. Ah, meu irmão, olha para mim, olha para você. Eu estava olhando esta palavra e louvando ao Senhor, dizendo: meu Pai, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para carregar uma mensagem, para carregar o teu Espírito, para carregar a tua unção. A Bíblia diz que o vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso é glória, é poder, é unção, é mistério, é maravilha, meu irmão. Eita, o vaso é de barro, mas a unção não. Meu Deus do céu, dentro de você está o Espírito Santo. Ah, não, você não entendeu. Dentro de você está o Espírito Santo. Deus está dentro de você. Dentro de você está o poder de Deus. Dentro de você está a glória dos céus. E Deus está chamando toda a sua igreja nesses dias, para que todos se tornem um vaso de barro. Todos. Como assim, pastor, um vaso de barro? Alguém que deseja que Deus se manifeste. Olha aqui para mim, tudo que o Espírito Santo quer de você hoje à noite, é que você se posicione para fazer o seu melhor. Ele quer que você entenda do seu jeito, da sua forma, simpatizante, de longe, de perto, dentro ou fora. De alguma forma o Espírito Santo está dizendo: posicione para que eu possa encher você com a minha glória. Porque você é um vaso de barro, como o irmão que está ao seu lado. Gente, a unção do Senhor virá nessa noite mais uma vez sobre nós. Mas não é para estar só sobre alguns, é para estar sobre todos. Então é importante você entender. Por que, gente, é assim? Porque tem tudo a ver com Ele. É Ele quem me faz capaz. É Ele que me dá habilidade, é Ele que me faz realizar, é Ele que extrai o melhor de mim, porque tem tudo a ver com Ele. Porque a natureza humana, gente, sabe o que a natureza humana faz? Atrapalha o mover de Deus. A natureza humana, ela faz assim, ela não vai olhar se o vaso é de barro, ela não vai olhar para o que está dentro do vaso, ela vai olhar apenas para o barro que está para o lado de fora. A gente sabe o que a gente faz quando tem um homem de Deus pregando, quando tem alguém sendo usado por Deus, na nossa natureza humana, a gente olha a escolaridade, a gente olha a roupa que está vestindo, a gente olha a verbalização da pessoa, a gente olha a ética da pessoa, a gente olha se você foi com a cara do sujeito ou você não foi. Mas Deus não foi assim. Deus depositou a unção dentro do barro, e Ele já sabia que era barro. A nossa natureza humana que não discerne. É só barro, meu irmão. O que está acontecendo não é a pessoa, mas é a unção do Espírito que está sobre ela, é a manifestação do Senhor. A gente olha para o externo, mas o Espírito Santo está olhando lá no coração. E Ele vai usar aquele que não tem nada para oferecer. Ah, meu Deus do céu, Deus vai capacitar a gente aqui hoje à noite. Deus vai pegar uns vasos de barro aqui diferentes hoje, gente. Presta atenção, Deus quer usar muito você que estudou. Deus quer usar muito você que se preparou. Deus quer usar muito você que é bem sucedido. Deus quer usar muito você que tem influência. Mas Ele quer que você entenda, você também é um vaso de barro. Sabe, irmãos, sempre vai ser Ele. Deus não quer ninguém de fora. E eu estou falando sobre a unção do Espírito sobre nós, porque o Senhor, Ele não salvou só o irmão que está à sua direita, o irmão que está à sua esquerda, ou que tem que estar à frente de você. O Senhor, Ele está aqui, a intenção dEle é salvar todos nós. É para que todos sejam salvos. Ele quer, e agora Ele não quer só salvar. Pega na mão de alguém aí, pede licença, fala, dá licença. E fala para ele, Deus quer usar todos nós. Deus quer usar todos nós. Gente, Ele quer. Segura na mão do irmão, rapidinho, segura. Levanta um pouquinho assim, deixa eu bagunçar aí, vai. Levanta um pouquinho e fala, o Senhor quer que sejamos uma igreja viva, cheia do Espírito Santo e posicionada para fazer o nosso melhor em nome de Jesus. Onde estão os vasos de barro que vão se posicionar hoje à noite? Pode começar a pregar agora? Então eu vim até aqui com você, para que agora a gente entre um pouquinho no nosso tema, posicionados.
E para ficar gostoso para você, eu vou chamar os músicos. Enquanto eu prego, tá bom? Glória a Deus. Por que Deus nos quer posicionado, gente? Porque Deus quer que a gente faça o nosso melhor. Se a unção de Deus está em você, é para que essa unção se manifeste com o melhor. Vamos lá? Então preste atenção. O Senhor quer todos nós. Diga, o Senhor quer todos. O Senhor quer aquele que é brabinho, o Senhor quer aquele que é passivozinho, o Senhor quer aquele que é divertido, o Senhor quer aquele que é bem analítico, o Senhor quer aquele que é extrovertido, o Senhor quer aquele que é bem introvertido, o Senhor quer aquele que é bem magrinho, é aquele que não é tão magrinho. O Senhor, Ele quer usar os barulhentos, mas o Senhor também quer usar os quietinhos. O Senhor quer usar os quietinhos também, o Senhor quer usar os espontâneos. Mas o Senhor também quer usar os introvertidos. Aqueles que Deus, não, Ele entra mudo e sai calado. O Senhor quer usar quem é bem festeiro, bem extrovertido, bem cheio do Espírito. Mas também quer usar aqueles que têm dificuldade até de olhar para o lado e falar para o irmão alguma coisa. Eu vejo todos vocês aqui da frente. E eu sei que você é assim. E eu sei que você fica bravo quando eu falo com esse negócio de falar do lado. Mas sabe por que eu falo? Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que profetizar. A minha Bíblia diz que eu tenho que falar. A minha Bíblia fala que quando eu falo, as coisas acontecem. Que quando eu falo, cheio do Espírito Santo, a atmosfera começa a mudar. Porque as liberações do Espírito começam a acontecer quando eu sou ativado no meu Espírito. E ativado no Espírito, irmão, se eu ficar com a boca fechada, quando eu for ativado pelo Espírito, só sai pelo olho assim, ó, mas vai sair. Mas eu quero que você compreenda uma coisa, Atos capítulo 2, verso 14, olha para cá, posicionados. Então Pedro, Atos 2,14. Então Pedro se levantou, junto com quem? Junto com os 11, gente. Aqui tinha o analítico, aqui tinha o extrovertido, aqui tinha o dominante, aqui tinha, o passivozinho, o paciente, e os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. A primeira ênfase de uma igreja cheia do Espírito, gente, aqui é quando o Espírito Santo veio sobre eles. E eles estavam tímidos num lugar, e eles saíram então, foram lá para o meio da rua, e a Bíblia diz que os 11 começaram a erguer a voz. Preste atenção, a ênfase de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela se posiciona com a sua voz. Preste atenção, os 11 ergueram a voz para transmitir a mensagem de salvação. E eu quero que você lembre de uma coisa: os 11 estavam levantando a voz, cada um deles num idioma diferente, cada um deles numa língua diferente, cada um deles dirigidas a um povo diferente, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E foi assim que o Espírito Santo se manifestou lá no Pentecostes. Mas eu queria que você entendesse, todos levantaram a sua voz. Deus quer dar uma voz para você, Deus quer dar uma voz para essa igreja. Meu irmão, preste bem atenção nisso. Olha a sua volta um pouquinho. Quantos profissionais nós temos aqui? Dá uma olhadinha à sua volta. Olha quanta gente faz coisa diferente de você. Olha quanta gente tem habilidade diferente de você. Olha quanta gente sabe fazer coisas que você não sabe. Quantas habilidades o Espírito Santo distribuiu nesse salão. Quantas influências diferentes. Quantas esferas da sociedade estão representadas aqui nessa noite, gente. Eu queria que você entendesse isso. E o Senhor está falando para que nós, como igreja, levantemos a nossa voz, igreja, para a gente tornar Cristo conhecido. Preste atenção, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar ousadia, para que você seja uma voz nesses dias, para que você seja uma testemunha de Cristo. Meu irmão, não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai dar voz para a igreja. Deus vai fazer essa casa levantar a sua voz, em nome de Jesus.
Quem quer ser uma voz de salvação? Quem quer ser uma voz de cura? Uma voz de manifestação? Em nome de Jesus, que você seja uma voz no agronegócio, que você seja uma voz no comércio, que você seja uma voz na indústria, que você seja uma voz na ciência, que você seja uma voz na faculdade, que você seja uma voz, querido, na família, que você seja uma voz no poder público, em nome de Jesus, que você seja uma voz na política, na economia, na arte, na música, na saúde, na cultura. Deus derramou do seu Espírito para que nós, os seus discípulos, sejamos suas testemunhas. E a ênfase que o Espírito Santo está dando é que Deus quer levantar a tua voz, homem e mulher de Deus, nesses dias. Deus quer levantar a voz dos profetas. Quem pode dizer um amém? Cadê os profetas do Deus vivo dessa casa? Deus quer levantar a voz dos profetas. Deus quer levantar a voz dos pastores. Deus quer levantar a voz dos evangelistas. Ei, é com você que o Senhor está falando. Você é o evangelista. Você é o pastor que Deus está levantando. Deus quer levantar a voz dos mestres. Deus quer levantar, querido, a voz das pessoas, em nome de Jesus. Deus quer levantar a voz da igreja. Deus quer levantar a voz da igreja. Oh, aleluia. Deus está falando para a gente aqui. Gente que se sente tímido, gente que se sente pequeno, gente que se sente envergonhado, gente que está dizendo, mas eu não sei o que falar, gente que está falando, mas eu não tenho conhecimento. Queridos, não se esqueça de que você é só o vaso. Diga, eu sou só o vaso. Será o Espírito Santo que vai fazer através de você e na sua vida. Você se sente pequeno, você se sente incapaz, você não se sente suficiente, mas Deus está dizendo, não se preocupe, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu chamo aqueles que não são, para dizer para o mundo, eles são, para contrariar aquilo que você acha que conhece. A minha Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Fala para quem está ao seu lado, você é forte, você é habilidoso, você é cheio do Espírito Santo. Deus vai levantar a tua voz em nome de Jesus. Irmão, olha bem para cá. Assim diz o Senhor para você, nenhum trauma vai te segurar. Nenhuma limitação humana vai segurar você mais. Em nome de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre você. Alguém recebe isso aqui, meu irmão? O Espírito do Senhor vai posicionar você nesses dias. Ele vai erguer a tua voz, ele vai te posicionar para a glória de Deus. Alguém recebe? Irmão, mas além de uma igreja que posiciona a sua voz, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem mãos que se posicionam para fazer o melhor. Atos capítulo 3, versos 6 e 7. Olha o que diz esse texto, nós lemos semana passada, quando falamos sobre o profetizar, que Pedro disse para o homem. Mas olha, ele não somente disse, preste atenção. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Agora preste atenção. E pegando na mão direita do homem, ajudou ele a se levantar. O Senhor quer que você se posicione para que você seja uma mão que ajude outros a se levantar. Querido, no nome de Jesus, pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Deus não quer que nós levantemos apenas uma voz. Deus não quer te dar só uma voz. O Espírito Santo quer encher a igreja de atitudes de posicionamento. Homens e mulheres que têm atitudes de um posicionamento de alguém que foi cheio do Espírito Santo. Irmãos, recebem, nós seremos mãos que levantam pessoas. Essa casa vai ser mãos, as tuas mãos vão ajudar, as suas mãos vão abraçar, as suas mãos vão sustentar, as suas mãos vão fortalecer. O Espírito de Deus está dizendo, o texto fala que Pedro ajudou o homem a se levantar. Essa casa aqui, em nome de Jesus, vai ajudar pessoas a se levantarem. Você crê sim ou não? Essa casa vai ajudar a gente, pessoas que caíram
nós vamos ajudar a se levantar em nome de Jesus. Pessoas que desanimaram, nós vamos ajudar a serem fortalecidas em nome de Jesus. Pessoas que desistiram, nós vamos ajudar elas a retomar o caminho, a achar o rumo novamente. O Espírito Santo tem nos enchido para sermos verdadeiros discípulos, discípulos que falam, discípulos que são testemunhas, mas que também fazem e também agem, têm atitudes posicionadas. Deus quer usar você para que você seja uma voz, mas para que você também seja a mão que levanta. Olha para alguém, por favor, fala para alguém: eu profetizo que você será uma voz, mas que você também será a mão que levanta. Você não está entendendo, irmão? Mas vou te ajudar. O Senhor não quer só te dar uma voz. Sabe o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer fazer com que você seja uma mão que levanta. A mão que levanta. E sabe o que o Senhor vai falar? Ei, levanta porque eu quero te usar naquele lugar de trabalho. Ei, levanta porque eu quero te usar naquele ambiente com cura, milagres e profecias. Ei, levanta onde você está. Sabe por quê? Porque eu quero te usar para ser um instrumento de bênção. Ei, levanta, sabe por que eu quero te usar? Você vai auxiliar pessoas, eu quero te usar, Michele. Levanta, sabe, levanta porque eu quero te usar. Levanta, filha, porque eu quero te usar. Fica de pé, por que vocês sentaram? Ei, agora preste atenção, cadê os líderes dessa casa? Cadê os líderes? Cadê os líderes? Vem pro corredor os líderes aqui, sai pro corredor, rapidinho. Rapidinho, sai pro corredor, sai profetizando agora no meio da igreja, vai dizendo: o Senhor vai te levantar para isso, o Senhor vai te levantar para aquilo outro, o Senhor vai usar você, vai profetizando, levanta daí em nome de Jesus, vai, profetiza, líderes em nome de Jesus, vai, ei, Pedro ajudou aquele homem a levantar. Preste atenção, você que já foi tocado por um líder aí, sabe o que o Espírito Santo está falando? Você já foi tocado por um líder? Sai do seu lugar também, vai até uma pessoa, sai do seu lugar, você já foi tocado? Vai, sai do seu lugar e fala: o Senhor quer usar você, o Senhor quer te levantar com uma voz. Vai, sai do lugar, meu irmão, e fala: o Senhor quer que você se posicione, o Senhor quer que você se posicione. Vai, em nome de Jesus.